Boa noite, mais uma vez sejam bem-vindos ao canal do Alex Mambula, com o amigo de vocês que vos falo, o próprio Alex Mambula. Hoje vou reagir aqui a essa menina aqui do TikTok. O nome dela, como é que é? A Poema Guedes. Não sei se é o nome verdadeiro ou nome falso. O que tem um problema nessa menina? Ela é terraplanista. Terraplanista é aquele tipo de gente que acredita que a Terra é plana, quando sabemos que a Terra é um globo. Só que o que pega nisso é que essa gente diz que é cristã, diz que acredita na Bíblia. Em primeiro lugar, o cristão, ele sabe exatamente que a Terra é redonda, porque a Bíblia diz que a Terra é redonda. Quando no livro de Jó, o diabo chega até Deus, Deus fala para o Satanás: Satanás, onde está? De onde vem Satanás? Ele diz de passear e rodear pela terra. Ele já mostra que a terra é redonda. Aí alguém vai dizer assim: mas é redondo igual um círculo. Perfeitamente. Isaías fala que o trono do Senhor está sobre o globo da terra, ou a redondeza da terra, nas versões mais antigas. Eu não aceito essas versões modernas agora, querer botar sobre o círculo da terra. Nas Bíblias mais antigas está: o trono do Senhor está sobre a redondeza da terra ou sobre o globo da terra. Só que esse tipo de gente aqui, eles podiam ser terraplanistas, se quisesse ser, mas não vim falar como se fosse cristão. Por quê? Esse homem aqui, ele é cientista, pelo que eu vi do vídeo dele, ele é ateu, é físico radioativo. Ele coloca no mesmo patamar todo mundo que é cristão como se fosse pessoas assim. Eu parei de seguir o canal do Soares, e até também o Sérgio Sacani. Soares até que não, mas o Sacani é ateu. Mas não porque o Sacani é ateu. Porque eles não têm a dignidade de entender que não é todo cristão, e nem é cristão nenhum, que acredita em terra plana. Isso aqui é um bando de fanáticos, um bando de loucos. Só que aí, a pessoa que não tem nenhum compromisso com nada de Deus, para ele tanto faz zoar. E eu acredito que aquilo ali é desonesto. Vocês lembram do vídeo que eu falei há uns dias atrás, que eu parei de falar da maçonaria? Por que eu parei de falar? Porque quando eu era novo convertido, eu ouvi histórias da maçonaria. E eu falava: a maçonaria tem isso, aquilo, só que era uma seita secreta. Quando eu assisti Todo Mundo Deu Crise e vi aquela professora dele, a senhorita Morella, a professora Morella, e que ela faz cada conjectura de como vive os negros, tudo é coisa da cabeça dela, eu percebi comigo assim: eu tô igual a essa professora Morella. Por quê? Porque eu não tenho certeza do que é, e a minha mente forja coisas que não são reais. Então algum dia eu vou ter realmente conhecimento de base do que tem dentro de uma maçonaria e posso falar o que tem na maçonaria. Que por enquanto é tudo ilusão de que me falaram. E eu percebi: não, peraí, eu não sei se tem isso. Eu não posso dizer. Eu posso dizer: a Igreja Católica tem imagens, e a Bíblia é contra a adoração de imagens. Eu posso. Se um católico querer rebater comigo: porque vocês evangélicos estão mais certos do que nós. Eu falo: meu amigo, um ponto simples: nós não adoramos imagens. Eu posso, porque eu sei que tem imagem lá dentro. Mas tudo que eu ouvi há 38 anos atrás da maçonaria, eu não tenho certeza. Então, para mim, o Sérgio Sacani, o Soares, eles deviam frequentar uma igreja e ver se as igrejas fazem isso. Senão eles estão cometendo erro. Aí eles falam que os terraplanistas são mentirosos, eles são mentirosos. Esse cara aqui, ele não vai chamar os cristãos de bitolado, né? Veja bem. Mas só o fato dele reagir, e ela usa a Bíblia, esse aqui é o vídeo da reação dela, mas vamos ver o vídeo aqui dela aqui. Olha o que ela fala e ele está reagindo. Mas se todos os planetas são redondos, por que só a Terra seria plana? Primeiro que a Terra não é um planeta. A Terra é um reino. O que você conhece como planeta
Ou melhor, o que te foi ensinado que são planetas, na verdade são estrelas errantes. E você sabe o que são estrelas? É uma loucura que eu não sei de onde as pessoas tiram isso. Vamos lá, vamos aqui ao vídeo dela aqui. Conhecimento de quem realmente os arcontes são e de toda a mentira que eles haviam inventado e que dessa forma eles não seriam servos e escravos dos arcontes. Agora vocês já entenderam que planetas não existem, que na verdade são estrelas errantes. E conforme o livro de Enoque, elas Faz igual meu gato Troy quando aparece lá no fundo. estão presas por 10.000 anos até que se inspire o seu pecado e elas estão aguardando o julgamento que será após o milênio. Se você tem familiaridade com a Bíblia do Canon e também os apócrifos, vocês sabem. Ela comete um erro muito grande. Eu já li o livro de Enoque. O livro de Enoque é interessante, o livro de Enoque fala muitas coisas. Por que eu considero o livro de Enoque? Poxa, presbítero, você considera? Calma. Eu só considero o livro de Enoque pela citação dele no livro do apóstolo Judas. Judas Tadeu, irmão de Jesus. Na qual ele refere-se que Deus viria com milhares de seus anjos para punir todos os que cometerem iniquidade. Então, Judas, ele cita Enoque, o profeta Enoque, o primeiro profeta da terra, como uma autoridade, como se o livro dele fosse algo inspirado. Eu baixei o livro de Enoque, foi em 2018, ele estava no Rio Grande do Sul ainda. Eu li, é um livro com 120 e poucos capítulos, li muita coisa. Lá no livro falava de sereia, lá falava dos arcanjos que caíram depois e que ensinaram feitiçaria e armas à humanidade. Isso pode ter alguma base correta? Nós sabemos que a feitiçaria é do demônio, então o demônio pode ter ensinado mal armas. O homem inventou um machado para cortar uma árvore e poder se aquecer, para queimar e fazer se aquecer. O diabo botou na cabeça do homem, com aquele machado ele pode matar uma pessoa e roubar algo dela. Então sim, eu não duvido que o diabo colocou no coração do homem a vontade de fazer arma, de fazer coisa de destruição. Então, só você lendo o livro de Enoque, que é o mesmo, quase não lembro, fala dos 70 anjos, os 70 sátrapas, ou prefeitos do céu, que se amarraram. O Monte Hermon quer dizer amarrado. Amarraram num consenso em querer vir para a terra, fazer corpos e tomar as filhas dos homens. Uns vão dizer que esses filhos de Deus eram um outro povo de Deus escolhido. Eu acho um pouco discrepante. A Testemunha de Jeová também aceita que os filhos de Deus seriam anjos. Fica aquela discrepância, e o livro da 2 Pedro também fala a respeito disso. Dos anjos que largaram os principados e estão acorrentados e correntes, esperando a consumação dos séculos. Ele está fazendo uma alusão ao livro de Enoque, embora ele não cite Enoque. A segunda epístola de Pedro é parecido com o livro de Judas, sendo que Judas explicitamente cita que está citando Enoque, ao passo que Pedro ele fica apenas na alusão que nós entendemos que ele está citando Enoque. Aí nós vemos dois apóstolos de peso, todos eles de peso, vamos botar assim, um irmão de Jesus, e o outro, um dos apóstolos que Jesus falou que sobre ele edificaria a sua igreja, citando também o livro de Enoque. Aí entra na nossa mente algo que o livro de Enoque poderia ter estado na Bíblia. Por que não está na Bíblia? Porque ele foi descoberto 150 anos antes de Cristo. E 300 e 400 anos antes de Cristo foi compilado o cânon das Escrituras Sagradas. Então tem os livros deuterocanônicos. Deutero quer dizer a palavra após. Deuterocanônico após os canônicos. E na qual temos o livro que são os apócrifos, que são na verdade... Calma aí. São na verdade perdão, me perdi. Na verdade tem os apócrifos do Novo Testamento, sim, perdão, que são aqueles que já estão considerados os mais assim, que não dá para poder se levar em conta. Tem um dos livros do Novo Testamento, um apócrifo, que eu até senti algo que não... Um livro que até podia ter estado na Bíblia, a Epístola de Barnabé. Já que eu senti que o estilo dele esmerado seria igual do livro
de Hebreus. Quase me perdi aqui, mas voltei aqui. Enfim, o livro de Enoque, se alguém for estudar, ele tem que estudar passo a passo. Dizem que o livro de Enoque, ele teve alterações. Ele pode ter tido alterações. Só que, por mais que você sinta-se com vontade de ler o livro de Enoque, poxa, esse livro é tentador para poder querer aprender. Você não pode pegá-lo como autoridade máxima da Bíblia. Eu posso citar algo do livro de Enoque que foi citado dentro da Bíblia. Mas o que essa mulher está fazendo aqui, ela está trocando os pés pela mão. Vamos aqui o vídeo dela. O que será esse milênio? Mas a pauta de hoje é sobre o que as estrelas errantes fizeram de tão sério para ficarem presas por 10 mil anos. Em primeiro lugar, não precisa nem um cientista poder rebater ela. Ela não entende que as estrelas errantes são os próprios demônios, não são planetas. Ela quer dizer que Júpiter, Saturno, Netuno, Urano, Plutão, Netuno, Marte, Vênus, os outros planetas são, na verdade, os anjos caídos, se tornaram demônios. Mas não são planetas que eu vejo, mas aquela estrelinha lá, na verdade, é um ser celestial caído, que está ali preso. Gente, pelo amor de Deus, gente. Isso é de uma vergonha imensa. Mas eu posso afirmar com certeza que essa mulher aqui, ela não pertence a nenhuma igreja. Eu posso afirmar isso. Ela é simplesmente uma pessoa que está pegando essas teorias e está colocando isso. Por que você afirma isso, presbítero? Porque em igreja nenhuma se prega essas coisas. Poucas pessoas em igreja, poucos teólogos, têm conhecimento do livro de Enoque. No Rio Grande do Sul mesmo, eu perguntava lá para os pastores lá se já tinham entendimento, eles não sabiam sobre o livro de Enoque. Mas quem faz teologia é obrigado a estudar, sim, mas poucos fazem teologia. Então, eu posso afirmar categoricamente que até igrejas que têm pastores, doutorados em teologias, eles não ensinam essa baboseira. Pode estar perdendo tempo ensinando sobre dinheiro, sobre prosperidade, uns tentando dar uma de treinadores, parecendo que são entendidos em relacionamentos, mas na verdade quer levar as pessoas para seus consultórios particulares. Mas sobre isso aqui ninguém fala. Vamos às baboseiras que essa menina fala. E o que é pior de tudo? É que homens como esse aqui, esse físico radioativo, outros cientistas que estudam astronomia, têm os cristãos como idiotas, como verdadeiros retardados, como se todo cristão fosse um débil mental simples. Guardando seu julgamento. Hoje eu vou trazer para vocês um resumo de um livro de Nag Hammadi, Pitch Sophia. É sim um livro gnóstico, mas se você não sabe, gnose significa conhecimento. E se o Império Romano de Tolkien não era inspirado, que não era um livro que valeria a pena ler, é porque ele traz coisas que a gente deveria saber mais. Sempre a mesma coisa. A Igreja Católica proibiu porque tem uma verdade que nunca saber, que não sei o que. Gente, se a palavra de Deus é a verdade revelada, por que alguém não ia querer que essa verdade fosse revelada? Eu não entendo. Se a Igreja Católica, a pessoa vai dizer, mas a Igreja Católica tem seus erros, não sei o que, sim, mas as outras igrejas. A Igreja Católica escondeu um livro. A Igreja Evangélica descobriu que aquele livro existe. Então a Igreja Evangélica automaticamente colocaria aquele livro dentro da Bíblia, começaria a imprimir. Quando Martinho Lutero fez a Reforma Protestante, ele não tiraria livros da Bíblia, ele acrescentaria livros da Bíblia. Talvez ele tirasse um ou outro que ele viu que não estava inspirado, mas ele chegaria, não. Opa, esses livros que eu achei lá, que ele era padre, que estudava, que está preso no Vaticano, vamos fazer a nova Bíblia de Johansen Gutenberg. Não, pedir para Johansen Gutenberg imprimir uma nova Bíblia. Agora a Bíblia protestante. Se a da católica tem 76 livros, a nossa vai ter 80, mas com os outros livros além, que a Igreja Católica proibiu porque não quer que o povo conheça a verdade. É sério isso? Não, é sério esse mesmo argumento? É sério essa mesma palhaçada?
estão querendo proibir. É sempre esse mesmo argumento. Eles não querem que a gente É igual saiba. aquele cara. A indústria farmacêutica não quer que você saiba desse medicamento. Esse medicamento não sei o que para acabar. A cura da diabetes. Esse aqui é o medicamento não sei o que é a cura do câncer, que não sei o que. Mas veja esse vídeo de caia, porque a indústria farmacêutica não quer que você saiba disso. Gente, não, na moral, tem gente que cai nesse argumento ainda. É preciso ser uma pessoa muito idosa. Ele estava vindo há pouco uma mulher de 96 anos, que estava apanhando da neta. Não sei se ela vai ser presa, a neta dela. Mas a mulher com 96 anos lúcida. É preciso uma pessoa ter mais de 100 anos, ter perdido a lucidez por completo, para cair nessas baboseiras, nesses argumentos. Não, pelo amor de Deus. Você já ouviu falar em arcontes? Se você nunca ouviu falar, eu sugiro que você pesquise. Segundo o livro A Origem do Mundo e Yaldabaoth o Demiurgo, antes do caos existia apenas uma força primordial, uma força de luz. E eu assumi Que força primordial é essa? É aquela que o Darkseid está procurando? Força primordial? Antes do caos? Eu não gosto dessas novas conversas. Deus, força primordial. Deus é Deus e pronto. Uma força mística, cósmica, muito poderosa. Tá de brincadeira. Daí já partiu pro misticismo. Eu só queria que pelo menos esses cientistas vai debater. Vocês cristãos acreditam no criacionismo. Nós acreditamos no evolucionismo. Perfeito. Vamos debater sobre isso? Vamos, sim. Pode nos acusar disso, de crer que veio Adão e Eva, sim, Deus criou tudo. Perfeito, me acuse disso. Ótimo. Mas não vem colocar a nós no mesmo balaio desse tipo de gente maluca. Sejam honestos pelo menos isso. Porque nas igrejas ensina que a Terra é plana. Cara, eu parei de assistir Sérgio Sacani por isso. E eu fiz um vídeo falando da onde, cara? Você já frequentou alguma igreja para ver isso? Eu não esqueço até hoje. Eu estava na congregacional. Isso tem o quê? Tem uns 30 anos já. Eu ia na congregacional com meu pai, visitava a igreja lá. E eu vi um irmão. Ele mal falava direito, mas eu vi a satisfação dele quando ele leu aquele livro de Isaías. Ele falou: irmãos, e o trono do Senhor está sobre o globo da terra. Ele devia ter pouco estudo. E ele falou: isso, irmãos, e ele falou: aleluia, glória a Deus. Olha como a Bíblia já falava antes de Galileu e Galilei que a Terra é redonda. Enquanto os cientistas precisaram enviar o homem à Lua, que não sei o que, eles acreditavam que o homem já foi para a Lua. E tudo, mas que a Terra era redonda, a Bíblia já falava, mas o homem não quer esse conhecimento, e nós somos loucos, tudo, mas a Bíblia já falava que a Terra é um globo, que não sei o que. Eu vi a satisfação dele. Eu vi a satisfação dele. E é uma satisfação que nós temos. Embora a Bíblia não é um livro científico, mas ela traz a verdade irrefutável. Aí vem esse tipo de gente palhaça, que surgiu agora no ano 2000, o negócio de terraplanismo, uma brincadeira e virou sério. E o pior de tudo, estudiosos como esse homem aqui, acham que todos os cristãos estão meio balaio dessa mulher aqui. ao nosso Pai, autor da vida. E Sofia, a sua sabedoria, estava dentro dele. Sabemos que tudo foi feito Sofia quer dizer sabedoria em grego, não é uma pessoa que está falando, certo? através da palavra. Mas antes da palavra, Certo, haja luz, houve luz. Até aí ela está indo bem. Tudo foi feito através da palavra de Deus. tudo já existia no pensamento e no sonho do Pai. E segundo o livro gnóstico, Sofia, a sabedoria do Pai, pensou em criar algo como ele. Porém, nesse pensamento não havia execução. Porém, só de pensar aconteceu. E esse acontecimento era como um arrependimento, pois ele era sombra. Ele não era bem o que o Pai queria fazer, era um pensamento do Pai. E esse ser acreditava que não havia nada além dele, que ele era a única força suprema e superior que existia. E foi chamada de Yaldabaoth. Apesar desse ser não poder criar luz, não poder criar coisas boas, ele cria coisas das trevas, porque ele é a personificação das trevas. Então, Ou seja, o próprio Lúcifer, Satanás. ele criou os arcontes, 7 esferas, esferas de poder. E se você tiver interesse, Mas você acabou de dizer que ele não podia criar nada, ele não tinha poder para criar, como é que ele criou esses arcontes? Tá vendo como esse tipo de gente cai na própria astúcia, no próprio erro? Como a Bíblia fala, poder se safar desse tipo de gente, dessa fábula. O diabo, ele não criou nem os seguidores deles. O diabo era um querubim, a Lúcifer, a patente maior de todos. Mas abaixo dele havia outros querubins, outros arcanjos
anjos e os serafins, a patente mais baixa. Só que esses ficam perto do trono de Deus. Eles têm asas que cobrem os olhos, pois eles não olham para a glória de Deus, em sinal de humildade. Essas 4 patentes diferentes seguiram Lúcifer, nem todos, na metade. Um grupo de arcanjos, um grupo de serafins, um grupo de anjos, um grupo de querubins menores, resolveram seguir Lúcifer porque acreditou, não, poxa, ele vai tomar o céu de assalto, uma revolta, um estado maior, vamos aqui e pronto. E caiu. Nem esses seguidores o diabo criou, o diabo não criou nada. E não existe essa coisa que a sabedoria quem? A sabedoria seja Jesus, seja o Espírito Santo, o que ela quer dizer? É um ser à parte de Deus e que Deus não concordou porque a sabedoria criou. Gente, tudo que Deus criou foi concordância. Façamos o homem na sua imagem e semelhança. Produza a terra, tudo. Deus, quando usou a palavra, ali na criação, estava o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Os 3 concordando em um. Os 3 concordando em tudo. Não existiu algo que Jesus criou e entristeceu o coração de Deus. Poxa, Deus não gostou. O Espírito Santo criou algo. Jesus não gostou. Caramba. Aí, Deus criou algo, o Espírito Santo não gostou. Não existe isso. Não existe. Tudo numa concordância única, como um único ser. Daí você já vê a loucura dessa gente. E o que é pior de tudo, deve ter milhares de seguidores seguindo isso aí. E querendo propagar isso nas igrejas e passando vergonha. Eu sugiro que você leia os apócrifos junto com Enoque e também com a Bíblia do Cânon, e você verá como se complementa. Eu fiz um vídeo, eu e o irmão Zé Filho de Carvalho, sobre os livros apócrifos. Não tenha dúvida. E nesse livro, nós não viemos aqui para jogá-los como verdade. Viemos debater porque eles são verdade ou não. Eu citei o livro de Eclesiastes, que eu achei que ele tinha muita coisa de valor. Vi a pergunta por que não está, mas por uma inspiração espiritual de Martim Lutero, foi melhor não estar. Mas não que esses livros não venham a ser estudados. São livros que podem ter valor, não está na Bíblia, mas pode ter valor. Mas não é ler um livro apócrifo, onde você vê que está falando de misticismo, perdão. Onde está falando de esoterismo. Onde está falando de tudo que contraria a Bíblia. Quando Martinho Lutero começou a estudar esses livros mais profundamente, com a sabedoria do Espírito Santo, ele percebeu que alguns livros, eles não tinham base. O próprio livro de Tobias, o irmão Zé Filho de Carvalho, ele falou que ele gostou do livro de Tobias, pela leitura, pela dinâmica. Eu já falei, irmão, eu já discordei, porque eu não consigo imaginar um anjo chegar na Terra e ter que mentir. Falar outro nome. Quando os anjos chegaram até Ló, não mentiram. Quando os anjos chegaram a Abraão e apontaram o rosto, viraram o rosto para Sodoma e Gomorra destruir, também não mentiram. Nenhum dos anjos que nós temos notícia no Antigo Testamento, quando chegava, mentiam. Então aquilo ali me fez tirar aquele sentimento de crer que aquele livro possa ter uma verdade. Já que o livro de Tobias, o anjo começa a falar uma coisa que não tem cabimento. Vamos aqui ver o que essa mulher vai falar, antes que ele comece, aí ele vai rebater. Completa. Eu gosto de fazer, vamos entrar na pira dessa moça e vamos imaginar realmente que a Terra Até ele erra também, eu também erro às vezes, quando eu fico errando a minha fala também. é plana. Bom, a gente tem que partir de um princípio matemático. Como os terraplanistas, eles não apresentam nada matemático, eles só falam, vamos usar o que a ciência tem de matemática, porque é o que a gente tem. Eles não têm nada para apresentar matematicamente. Então, a força gravitacional, ela é dada pela lei da gravitação universal. Aqui eu vou reagir muito seguido aqui, porque ele vai falar exatamente de ciências, perfeito. Ele vai rebater o que ela está falando. Mas ele até que, de uma forma, ele é até um pouco assim, mais assim, honesto. Porque tem outro que no lugar dele já começaria a acusar os cristãos de serem dessa forma, bitolado e sem entendimento. Eu acredito que o cara pode ser ateu, ter seu canal de ciência, não crer na Bíblia, mas te peço pela tua honra, pela tua verdade que você preza, ao menos quando quiser acusar os cristãos, acuse daquilo que eles creem. Ah,
Mas os terraplanistas não são cristãos. Os terraplanistas não são do povo de Deus. Essa gente aqui, eu não sei o que é uma seita, eu não sei o que é essa gente. Eu ouvi falar de terraplanista pela primeira vez em 2008, quando tinha Orkut. Eu achei que era uma brincadeira, terraplanista. E depois, quando 2010, 2011, foi crescendo esse movimento. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de terraplanista. E depois começou a ter movimento forte. E depois associado terraplanista a cristãos. Opa, pode parar. Nós não somos ignorantes. Ah, vocês creem que o homem veio do barro que Deus criou? Perfeitamente. Mas não cremos que a Terra é plana. Isso quem diz são eles. É igual eu falar, como eu disse aí que o cientista fala como veio do macaco. Quem está mentindo sou eu. Porque os cientistas não falam isso. Eles falam que o homem veio de um primata, que um deu origem ao macaco, outro deu origem ao homem. Então o homem não veio do macaco. É o que eles falam. Eu tenho que falar o que eles dizem. Se eu dizer que o homem veio do macaco, quem está mentindo sou eu. O cientista vai dizer que ele não fala isso. De certa forma, se eles falar que o cristão diz que a Terra é plana, que os terraplanistas são cristãos, quem estão mentindo é eles. Vocês estão sendo tão mentirosos quanto esse tipo de gente. Sem dúvidas até aí. Vamos aqui agora terminar isso aqui. Essas 7 esferas são as estrelas errantes. Logo, as estrelas errantes são os arcontes. E isso a gente começa a compreender por que os impérios, que eu já citei nos outros vídeos, eles são adoradores dos planetas. Os arcontes são seres andrógenos. Pelo termo assim mais fácil de entender, conhecidos como hermafroditas. E também são... Claro, os anjos, os seres espirituais não têm sexo. Se ela for, você está querendo dizer, né, que são os anjos caídos, né? Lógico, não tem sexo. Se bem que eles apresentavam com uma aparência masculina, então os homens entendiam que era um homem. Em nenhuma parte da Bíblia mostra um arcanjo, um anjo, sei lá, que apareceu, em forma feminina. Que bom isso. Porque senão hoje haveria uma idolatria de que existe sexo dos anjos. Existe anjo, anja, arcanja, querubina, serafina, se bem que existe o nome serafina, né? Então, que bom que na Bíblia nunca mostra, não que eu saiba, nunca mostrou, não vi. Eu acho que nem mesmo em livro apócrifo, que até mesmo no próprio livro de Tobias, o anjo se apresenta como homem, o arcanjo Rafael. Estava querendo lembrar, o arcanjo Rafael, só no livro de Tobias tem esse nome. Esse arcanjo Rafael, eu posso aceitá-lo como verdadeiro? Na Bíblia não fala desse anjo, desse arcanjo, no caso. Então, a única verdade está no livro de Tobias. Eu não posso pegar nos filmes, eles gostam muito de botar arcanjo Rafael, arcanjo Miguel, essas coisas todas, mas eu não vou ter esse arcanjo Rafael como verdadeiro, porque apenas a citação dele está no livro de Tobias. Então, nem no livro de Tobias, que é um apócrifo, cita um anjo, um arcanjo, sei lá, arcanja, anja, como feminino. Então, lógico, nós sabemos que os seres celestiais, querubins, anjos, arcanjos e serafins, não têm sexo. Não precisa dar essa expressão hermafrodita ou andrógeno. Não precisa disso. Seres híbridos, apesar deles parecerem seres humanos, eles também carregam características de animais. No capítulo 1 de Gênesis, quando o Pai cria homem e mulher e os abençoa para que eles sejam fecundos e povoem a terra, os arcontes, dentro desse livro, eles querem fazer também uma criação. Eles fazem um protótipo de homem hermafrodita, mas eles não conseguem dar vida. Então eles guardam esse protótipo como se fosse num frasco e o abandonam. Caramba, essa mulher, acho que essa mulher, ela tá viajando mais que Zacarias Sitchin. Zacarias Sitchin, ele teria sido um grande cientista se ele se apegasse apenas em falar sobre Nibiru, um planeta errante que vai cruzar o nosso sistema solar a cada 3.200 anos, sei lá. E de fato já foi descoberto aquela elipse que o Zacarias Sitchin citou, conforme ela vai, esse planeta vai a uma distância muito longa do Sol, ao contrário dos outros que tem, ele tem uma elipse retrógrada. Então, os cientistas agora descobriram um planeta que tem essa elipse alongada, retrógrada. Ele poderia ganhar os créditos por isso. Mas quando ele começou a criar que nesse planeta tem Anunnakis, esses Anunnakis chegaram na Terra, quiseram
minerar ouro monoatômico para salvar a atmosfera do planeta que estava escapando e podia destruir seu planeta. E aqui criaram híbridos de humanos com macacos e aí criou a raça humana. Cara, quando Zacarias Sitchin entrou nessa, ele perdeu a credibilidade toda. Ele podia ter só continuado falando desse planeta, que hoje talvez o nome dele podia ser lembrado. Mas o grande legado dele, para mim a única coisa que me importa é sobre o planeta Nibiru, que para mim parece ele ter acertado em cheio. O mais triste é que um dia alguém vai descobrir esse planeta, vai falar tudo o que Zacarias Sitchin já falou e vai receber o crédito. E ele vai ficar como louco. A filha dele até hoje tenta procurar que o pai receba a honra que tem e não ter um legado como um louco, mas infelizmente é difícil. Essa menina aqui, ela viajou mais que Zacarias Sitchin, muito mais. Ou não, no Jardim do Éden, que segundo esse livro, os arcontes que criaram. Pete e Sofia, que é a sabedoria do pai, e Zoe, que significa vida, se comovem e dão o ar da vida, dão a centelha da vida para aquele protótipo. E os arcontes temem, porque eles veem que aquela centelha não era deles, porque eles não conseguiam dar o fôlego da vida. Então eles percebem que há alguém muito mais forte do que eles, e eles temem. Temem de que Adão possa ser muito maior e muito mais forte, muito mais consciente do que eles. Mas eles veem que apesar dele ter o fôlego da vida, ele não tinha o despertar da consciência, ele era uma figura ignorante. Então esses arcontes proíbem o Adão de conhecer o fruto do conhecimento para que eles... Muito pelo contrário, Adão nunca foi ignorante. Nem Adão e Eva quando criaram, eles foram criados perfeitos. A ignorância deles surgiu quando eles comeram o fruto proibido e pecaram. Daí o homem se tornou ignorante. Ah, mas a Bíblia diz que aí veio o conhecimento do bem e do mal, do bem e do mal. Vamos supor que eu tenho uma criança, um menino e uma menina. Eu ensino eles engenharia, arquitetura, ciências, matemática, biologia, química, física. Eu ensino as ciências mais difíceis. E eles aprendem, se tornam um grande prodígio. Mas são duas crianças inocentes, não sabem nada. Um dia alguém vem bater na cabeça da menina, olha, não sei o que a menina vai e aprende uma coisa depravada. Um dia alguém vem aqui e ensina o menino, olha, isso aqui, ó, você dá uma volta assim, ó, você consegue sacanear uma pessoa, o menino vai querer fazer uma maldade. Você ensinou maldade ao menino, ensinou maldade à menina. Não ensinou eles a serem mais inteligentes. O que o homem adquiriu ao comer o fruto, ele adquiriu o conhecimento do bem e do mal. Se ela quer dizer no sentido ignorante, porque ignorava, porque não sabia o que era aquilo, ótimo. Mas não no sentido que ela quer falar, ela não quer falar disso. O homem era muito inteligente, ficou burro quando pecou. Ele não tenha o conhecimento que os arcontes têm e que dessa forma ele não consiga saber quem eles realmente são e ter o controle da própria vida dele. Nessa leitura, Eva não é bem uma criação desses seres. Ela é uma criação do alto, uma criação divina, uma figura celestial, como se fosse uma peça do próprio pai para salvar. Meu Deus do céu, Eva não veio da costela do... Olha, e pensar... e pensar que essa mulher não é nem feminista. Ela não é nem feminista, ela tá querendo criar aqueles argumentos para querer colocar a mulher acima do homem. Não é nem por isso não, hein? Ainda bem que as feministas não vão para esse lado aí, porque senão ferrou, estaria acabado. Agora, ainda bem que não é nem por causa de ela ser feminista, porque por ser louca mesmo. Se bem que as feministas são loucas, né? Para Adão, porque apesar de o Adão nessa leitura ter sido criado e feito pelos arcontes, ele só tem vida porque a vida veio do alto. Caramba, não foi feito por Deus. Adão não foi feito por Deus, pelos arcontes. Tem como acreditar nessa mulher? Tem como acreditar nisso aqui? Da própria luz. Então, em uma linguagem simples, como se o pai quisesse resgatar aquela vida, porque é a vida que tem a centelha dele. Quando os arcontes veem a Eva, a consciência, eles pensam, quem é esse ser celestial fêmea? Vamos ela, para que ela não tenha mais a consciência e que ela seja... O que ela quis dizer? Vamos o quê? Ela quis estuprar ela? Vamos fazer o quê? Ter sexo com ela? Ela censurou. O que será que ela falou? apagada, impedida de restaurar sua própria luz. E dessa forma, coloquemos a nossa semente nela, para que a sua natureza seja corrompida e sirvam a nós, sejam os nossos servos. Eva, a consciência, por ser uma natureza divina, ela consegue ouvir o plano desses arcontes e ela zomba deles. Então, ela cria uma cópia dela, né?
Porque os arcontes queriam que o Adão pensasse, depois que ela fosse... Eles queriam que o Adão pensasse que a Eva saiu da costela Tem coragem de falar, garota. É muita palhaçada, né? É muita besteira. dele, mas não que ele soubesse que ela era consciência divina, para que ele jamais despertasse e soubesse quem realmente são os arcontes. Eva ouve esse plano e, por ser uma figura divina, ela cria uma cópia dela, né, uma imagem dela, e deixa ao lado de Adão. E a própria consciência, Eva, se esconde na árvore do conhecimento do bem e do mal, que no caso seria a fonte do despertar, a fonte da consciência. Quando os arcontes veem aquela Eva cópia deitada ao lado de Adão, eles pensam que é a Eva verdadeira. Então, eles amarram ela e usam dela de todas as formas mais absurdas e macabras possíveis. E dessa forma, a Eva cópia carrega dentro dela as sementes imundas dos arcontes, os híbridos. Então, o ser mais consciente, inteligente e desperto daquele local guiam Adão e Eva até a árvore onde a verdadeira Eva estava, a consciência, e dizem para Adão e Eva que eles não morreriam se eles comessem daquele fruto, né? Se eles tivessem acesso. Olha, ela sem querer querendo, ela tá falando que a mulher é o diabo. Caramba! Os feministas chamam os homens, os pastores, de preconceituosos quando fala que é culpa do pecado da mulher, que não sei o quê. Ela está querendo dizer ali que a Eva, na verdade, que manda os homens, Adão e Eva comer do fruto, no caso Eva, então a Eva ali, o diabo, que eles chamam de diabo, seria a Eva verdadeira, gente. Na boa, não dá nem pra poder ficar ouvindo mais essa baboseira. É muita loucura, é muita idiotice. É o pensamento de uma pessoa terraplanista. Aqui vocês viram um pouquinho, sabe quantas da centelha de idiotice essa mulher vai falar. Aí eu digo, alguém na igreja, alguém que é cristão, já ouviu esse tipo de pregação? Pô, Alex, isso não tem nada a ver com a igreja, exatamente. Então eu espero que pelo menos haja um pouco de dignidade, também para quem tem conteúdo de ciência, de não colocar o cristão com esse patamar. Esse tipo de pessoa não nos representa. Esse tipo de pessoa não está dentro das igrejas. Nas igrejas não se ensinam essa baboseira. Então, pela última vez, terraplanistas não são cristãos. Nós não cremos em terra plana. Parece até o Troy lá no fundo. É isso aí. Uma boa noite de sábado a todos, ficando por aqui. Se alguém concorda com a minha opinião, deixa seu comentário. Se alguém discorda de mim, deixa seu comentário. Está em cima do muro? Comente também. Só não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever nesse canal. Dê uma ajuda esse canal a crescer, dê uma ajuda esse canal a expandir e ter um alcance cada vez maior. Conto cada um de vocês. Uma ótima noite de sábado, um ótimo domingo para todos. Beijo, queridos a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.